Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia! Amém, né? Graças a Deus estamos mais um dia na casa do Senhor. Bom dia a você de casa, que seja muito bem-vindo a mais um dia que possamos estudar a Palavra de Deus, né? Bom dia, professor Leonardo. Bom dia, igreja. Bom dia, você que está em casa. Como é bom acordar com alegria e não só isso, mas estudar a palavra do Senhor Deus, o Deus eterno, aquele que te protegeu durante a noite. Então, olha que coisa boa, encheu o nosso coração com a palavra de Deus. Louvado seja Deus por isso. Espero que você aí em casa tenha se levantado de madrugada, tenha abrido a palavra do Deus eterno e estudado como nós fazemos aqui. Lembre-se, nós iremos para o mesmo lugar, para o céu, e você também tem que estar lá pela graça de Deus. Então não deixe de fazer seu ano bíblico, continue fazendo, vá fazendo, que sua mente vai ficar outra coisa. E não só isso, o conhecimento que você aprende, mande para outras pessoas também, compartilhe também para outras pessoas, para que outras pessoas possam ver a grandiosidade que Deus tem para a vida dela. Então nesse momento eu convido tanto vocês que estão aqui na casa do Deus Eterno e você que está em casa também, a ajoelharmos e falar com o nosso Deus. Vamos lá? Pai bendito, te agradecemos pelo dia que tu nos destes, pela tua santa e bendita palavra que deixastes a nós, ó Pai, como manual da nossa conduta, do nosso viver, ó Pai. Te agradecemos pelo teu infinito amor para conosco e pela graça de Jesus Cristo que, mediante ela, somos salvos, ó Pai. Que a tua palavra venha se cumprir em nossa vida, ó Pai. Que as tuas bênçãos possam estar sobre este lugar e sobre a vida das pessoas que estão lá nas suas casas acompanhando esse estudo do ano bíblico, ó Pai. Que as tuas bênçãos, ó Deus, se façam presente em nossa vida, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, e nesse momento, vamos louvar ao nosso Deus com o hino de número 234, Ó Dia Feliz. Senhor.
E nesse momento chegou, é uma parte que eu gosto muito. Eu não sei se você já analisou esse texto de Romanos 8, 38 e 39, a grandiosidade que ele tem, diz que nada nos poderá separar do amor de Deus. Que coisa maravilhosa encheu o nosso coração com esse texto. Por isso que é a importância de decorarmos o texto, os versos aqui na casa do Senhor Deus, né? Então vamos lá, irmão Luan. Vamos. E o texto se encontra lá no livro de Romanos, no capítulo 8, os versículos 38 e 39. Vamos juntos no 3? 1, 2, 3. Romanos 8, 38 ao 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 ao 39. Romanos 8, 38 ao 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 ao 39. Romanos 8, 38 ao 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, do 38 ao 39. Amém. Fique nesse momento com a nossa recapitulação do estudo. Bom dia a toda a igreja. Bom dia. Bom dia para você que está em casa também. Bom dia, professora Joana. Tudo bem? Tudo. Vamos lá estudar a palavra do Senhor? Vamos sim. Tá animado? Sim. Amém, irmão? Então vamos estudar a palavra do Senhor com muito ânimo, com muita alegria, porque o que nós estudamos hoje, Lucas, é para motivar o nosso coração e nos fazer, subir pela graça do Senhor Deus. Amém. E nós vamos estudar hoje os capítulos de 1 Coríntios. Nós finalizamos essa carta, né, que Paulo escreveu, a primeira carta a Coríntios, nós já finalizamos, já lemos ela completa, né? E nós lemos hoje os capítulos 13, 14, 15 e 16, não foi isso? E o livro foi o capítulo 30, o chamado A Mais Elevada Norma, né? Que coisa interessante, nós vamos falar sobre a mais elevada norma, o que Paulo quis trazer através do que ele escreveu no capítulo 9 de 1 Coríntios. A gente já leu esse capítulo, mas eu quero convidar você aí de casa a voltar um pouquinho antes de nós entrarmos nos capítulos que nós vamos falar hoje. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, dos versos 23 a 27, porque o nosso estudo está embasado em cima desses versos. Então, nós temos que primeiro ler esses versos e nos situar para poder trabalhar em cima dessa ideia. O que diz aí nesses versos, Lucas? Diz assim: e eu faço isto por causa do Evangelho, né? Que é Paulo falando o motivo por que ele anunciava o Evangelho. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta. Assim combato, não combatendo no ar.
Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Do que Paulo estava falando aqui para Coríntios? Atletismo. Ah, é? Ele estava motivando o pessoal Motivando o a pessoal correr, né? a correr, a corrida da caminhada Um bom cristã. cristão tem que ser um bom atleta, né? Amém. Ele estava fazendo um contraste, na verdade, porque aqui quando ele fala assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, né? Então ele estava pegando um esporte que havia naquela época, que era as corridas, as maratonas, e ele avaliou o que os corredores faziam para poder alcançar o prêmio, que ele fala aqui, que os corredores corriam para alcançar uma coroa corruptível. E aí ele fala, nós, porém, a coroa é incorruptível. Então ele via aquela corrida, via aquela maratona e com certeza o Espírito Santo deve ter imprimido na mente dele algumas lições, né? E ele trouxe essas lições dessa maratona para a vida cristã. E aí ele aplicou, olha, eu também corro, assim como esses atletas correm, eu também corro. Só que eu não corro para alcançar um prêmio que vai, com o passar do tempo, se destruir, se desfazer, o ferrugem vai consumir, mas eu corro para alcançar uma norma mais elevada, eu corro para conseguir uma coroa incorruptível, a coroa de glória que eu receberei no final da chegada. E nós vamos analisar, Luquinhas, o que envolvia essas maratonas. Porque eram Jogos Olímpicos muito conhecidos na época, né? Até hoje existe também, né? Sim, e o pessoal, todo mundo se juntava para ver aquilo ali, os nobres, os reis, né? E os jovens se alistavam para participar. Agora, para participar dessa maratona, havia alguns requisitos que precisavam ser cumpridos. Requisitos bem rígidos também, né? Nossa, eu fiquei lendo e estremecendo, pensando, meu Senhor Deus, eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. Eu só escrevia isso, eu quero isso, quero ser assim. E aqui no primeiro parágrafo, vem trazendo já alguns requisitos que esses jovens precisavam cumprir para participar dessas maratonas. Olha só, no primeiro parágrafo, lá no final, diz que os jovens fortes e sadios nela tomavam parte. E diz que eles não se excluíam de qualquer esforço ou disciplina, né? Ou disciplina necessária para alcançar o prêmio. Eles não faziam assim, não quero hoje. Não estou afim. Eu não gosto. Eu não tenho dom, não tenho talento. Não tinha essas desculpas. Diz que eles não se excluíam de qualquer esforço ou de qualquer disciplina necessária para alcançar o prêmio. O foco deles era o prêmio, né? Eles estavam focados de fazer o que fosse preciso para poder chegar naquela coroa, conseguir não só a coroa, professora, que como a gente vai ver aqui no decorrer do estudo, eles não só recebiam a coroa e recebiam aquela palma de vitória na mão direita, mas eles também eram reconhecidos por todas as autoridades em sua cidade. A sua cidade ficava famosa pelo fato daquele corredor ter conseguido ganhar aquela maratona. Ficava reconhecido e ficava trazendo para nossos dias, ficava com fama, né? Ficava com muita fama. E continuando os requisitos, aqui no segundo parágrafo, diz que essas competições eram regidas por regulamentos estritos. Havia regras? Sim, muitas. E regras estritas. Eram regras estritas, dos quais não havia o quê? Apelação, não tinha conversa. Era assim que tinha que ser. Os que desejavam ter seu nome inscrito como competidor ao prêmio. Como competidor, não era nem como recebedor do prêmio. Olha ainda isso. Estavam ali competindo para saber Exatamente. quem ia ganhar, né? Tinha que, primeiro, submeter-se a severo treino preparatório. Não tinha mimimi, não. Tinha que se submeter a severo treino preparatório. Prejudicial condescendência com apetite ou qualquer outra concessão que pudesse diminuir o vigor físico ou mental era estritamente proibido. Você acha que quando você lê uma coisa dessa, você pensa assim, esse povo queria muito, 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 muito? Demais. Queria demais, né? Demais, para se abster até mesmo, quer dizer, controlar os seus apetites, ali eles tinham que se abster de muitas comidas, com certeza que ia prejudicá-los na caminhada, né? Porque como era uma maratona, então eles tinham que ter um bom estado físico, uma boa condição física. Então eles não podiam ter sobrepeso, eles não podiam comer coisas que iriam enfraquecer os seus músculos, os seus nervos, para que quando eles fossem correr, isso, e até mesmo emboltar a mente, porque eles tinham que estar focados, pensando ali, que passo eu vou dar, que estratégia eu vou seguir, para onde eu vou, que velocidade. Então teria que ser assim um preparo severo. Muito severo. Igual como acontece hoje, né? Sim. Por exemplo, quem é jogador de futebol ou até mesmo atleta, eles também têm toda essa questão de treino, preparação, acordar de madrugada para poder se preparar
para quando chegar o dia do campeonato ele estar pronto e conseguir obter a vitória. Mas será que eles não ficavam cansados? Oh, com certeza. Será que tinha algum dia que eles acordavam assim meio desanimados e diziam, hoje eu não vou fazer nada, eu não tô afim. Demais, né? Até porque isso é normal de todo ser humano, né? Mas o foco, como era o prêmio, então era o prêmio que os motivava a fazer todo esse sacrifício. Então tinha né? uma disciplina necessária. Uma disciplina necessária. E diz aqui, no final desse parágrafo que eu comecei lendo, diz que cada movimento tinha de ser exato. Cada passo rápido e bem orientado. As faculdades físicas precisavam alcançar o mais alto ponto. Gente, que extraordinário isso aqui. E o que eu achei mais incrível, Lucas, é que mais à frente o livro vai dizer que eles corriam não sem risco. Isso, tinha muitos Havia riscos. riscos. Que riscos eram esses? Eu posso comentar essa parte que eu achei bem interessante também. Fiquei pensando assim, rapaz, se fosse eu, não ia também não nessa corrida não, viu? Porque, misericórdia, o povo ali morria na corrida, rapaz, olha só. Davam a vida por isso. Nessas competições havia grandes riscos. Alguns jamais se refaziam do terrível esforço físico, né? Com certeza devia ficar ali com alguma... Depois, né, da competição, alguma sequela, algum nervo ali machucado, porque eles faziam muito esforço, né? Não era incomum pessoas caírem no percurso, sangrando pela boca e nariz. Misericórdia. Então, as pessoas, elas corriam tanto, tinham tanto esforço tão grande físico, que eles já chegavam ali já morrendo, já saindo sangue pelo nariz, pela boca. Porque já havia vindo de um preparo, muito severo. Aí chegando o dia da corrida, eles tinham que dar tudo de si. Aí agora chegou outra parte. E algumas vezes um competidor caía morto quando estava para alcançar o prêmio. Estava ali perto da linha de chegada, pé e puf, caía, morria. Será que eles não sabiam disso? Com certeza sabia, né? Mas mesmo assim eles queriam, porque era algo que ia trazer honra para eles e honra também para, quem sabe, até também para sua família, que talvez era humilde, era pobre, e isso ia trazer muitos benefícios para eles todos, né? Mas a possibilidade de dano para o resto da vida ou a própria morte não eram olhados como risco grande demais por amor da honra reservada ao vencedor, aquilo que eu falei. Então ele não estava nem aí, eles diziam, não, se for para morrer eu morro, mas eu quero conseguir vencer, eu quero ganhar, eu quero trazer essa honra para o meu país, para a minha família também. Sabe o que eu aprendi com isso, Lucas? Que quem acredita, investe. Investe com a própria vida. E derrama até o próprio sangue. Derrama o próprio sangue. E não olha isso como risco. Não olha isso como desvantagem. Porque crê naquilo com toda a sua força, com toda a sua alma. E ele vai até o fim, dando tudo dele. E era isso que esse povo fazia quando corria. Agora, o que eu fiquei mais impressionada era o prêmio. Falei, prêmio? Não, eu não correria por esse simples, prêmio. né? Eu não correria por esse prêmio. Porque, no parágrafo seguinte, diz que qual era o prêmio? Diz aí pra gente. O prêmio era uma coroa. Uma coroa de louros. Uma coroa de louros. Uhum. E também eles recebiam uma palma de vitória na sua mão direita. Uma palma de vitória, muito bem. E recebia com certeza uma quantia ali para a família. A família também era beneficiada, né? Pronto, Sim. Só isso. Só isso, mais nada. Só isso apenas, né? Mas se a gente fosse imaginar, naquela época, com certeza, isso deveria ser, nossa, o maior prêmio Mas recebia do mundo, a fama que você falou. Recebia que a fama. O país ficava muito conhecido, que preparou um grande atleta, que não sei o quê, e a fama dele se alastrava. Mas posso te dizer uma coisa? Me diga quantos desses atletas você ouve falar hoje? Nenhum. Nós não sabemos nem o nome do sujeito. Já morreram Valia todos. a pena? Me diga se valia a pena. Não. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Quantos hoje ouve falar de Paulo? Muitos. Hoje nós estamos falando. Sobre ele, né? Aqui. Consegue entender isso? Essas pessoas lutavam pelo quê mesmo? Elas davam a vida delas pelo quê mesmo? Por aquilo que era passageiro, que ia ser só aquele momento e mais nada. E Paulo estava dizendo, meus irmãos, sabe pelo que eu luto? Eu luto por uma coisa muito mais elevada. Eu corro por uma coisa muito mais elevada do que vocês nem conseguem imaginar. E até hoje a gente ouve falar do nome de Paulo, conhece a história de Paulo, estuda sobre Paulo. Por quê mesmo? Porque ele lutou pelo que realmente importava, pelo que era eterno. E o que Paulo estava querendo ensinar ao usar essa história da corrida, né? Ao fazer esse paralelo entre a corrida, a maratona e a vida cristã. O que ele estava querendo ensinar ao povo de Corinto? Bom, a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática, né? E tanto porque haviam pessoas que entravam na igreja de Corinto e acabavam disseminando muitas coisas erradas. E Paulo, ele como sendo o pai na fé daqueles irmãos, ele orientava, instruía, repreendia, aconselhava, chorava, orava por aquele povo. Mas aí, quando ele quis trazer a aplicação da maratona para a vida cristã, é que eles estavam perdendo o foco, o povo de Corinto estava perdendo o foco.
E aí Paulo quis dizer para eles, olha, vocês não devem focar nas coisas terrenas desta terra, mas focar nas coisas celestiais. Então, pega um exemplo dessas corridas que vocês veem e aplique na vida de vocês, na vida espiritual, traga para a vida espiritual. E aí vocês vão também conseguir alcançar o prêmio se vocês correrem igual esses corredores aí, que só querem alcançar uma coroa de louros e uma palma de vitória na mão. Mas vocês correndo a corrida cristã, vocês chegarão a atingir a eternidade, alcançarão a coroa de glória, o céu. Olha, acho que se Paulo pudesse falar hoje, ele falaria mais ou menos assim, minha gente, esse povo está se esforçando, dando a vida por algo tão supérfluo. E nós estamos lutando pelo que mesmo? Por aquilo que é eterno. Quanto mais nós deveríamos correr, se esforçar, se sacrificar, né? Disciplinar, fazer o que for preciso para alcançar o prêmio que é incorruptível, o prêmio que é eterno, que vale a pena lutar. Olha o quanto esse povo se abnega, quanto esse povo... Nós temos que ser, no mínimo, semelhantes. No mínimo, esforçar, lutar por aquilo que é eterno. Aqui diz que nós precisamos de uma preparação necessária, de disciplina, de regime de abstenção, necessidade de temperança, porque os nossos eternos interesses estão em jogo. Isso. E eu fiquei pensando, o quanto eu estou dando de mim por isso, Senhor. O quanto eu estou me gastando por causa disso daqui, o quanto eu estou me doando. Fiquei analisando minha vida. Será que eu estou seguindo isso daqui, entendendo isso daqui, que a minha vida não faz questão de nenhuma frente a esse propósito ao qual o Senhor Deus colocou na nossa vida? Quanto nós precisamos aprender isso que Paulo está falando. E uma coisa que eu gostei demais foi que diz que eles lutavam, preparavam, e quando chegava no dia da corrida, eles davam tudo de si. Mas quando chegava nos últimos passos, estava dando os derradeiros passos. Essa parte olha é isso aqui, também. isso aqui é demais. O parágrafo que começa, e havendo feito isso, precisava o cristão esforçar-se ao máximo para alcançar a vitória. Você tem dado o seu máximo? Você sente isso, que você tem dado o seu melhor? Nos Jogos Coríntios, as derradeiras passadas dos competidores eram dadas sob agonizante esforço. Não pensa que não sofria. Ainda preparados, sofria. Era dado com agonizante esforço para conservar a velocidade. Assim, o cristão, ao aproximar-se do alvo, prosseguirá com ainda maior zelo e determinação que no início da carreira. No início da carreira. Nós estamos no início ou no final? Estamos no final, para a honra e glória de Deus. E a gente vai chegando no final meio assim, né? Vai chegando aí esmorecido. Meio cabaleando, né? Mas isso que ele falou aqui, Paulo, foi muito interessante porque geralmente quando um corredor ele já vê que não tem nenhum competidor atrás, ele já vai conseguir alcançar aquele prêmio de vitória, às vezes ele vai diminuindo a velocidade, né? Mas esses daqui que corriam em Coríntios... E o próprio cansaço. Né? E o próprio cansaço também. Mas eles não. Quando eles viam que estava perto da linha de chegada, aí que eles corriam mais rápido davam ainda, só para poder chegar. Agora é tudo ou nada. Para nenhum competidor ter a chance de passar deles, eles acabavam vencendo. Eu pude viver essa experiência. Quando Você correu? Não acredito. Eu corria pela escola, né? E aí teve uma época que a gente foi para Natal, para o atletismo que teve lá em Natal. E todos nós ficamos, né, ali no momento da largada. E eu ali ansioso, porque quem ganhasse ia ganhar uma bicicleta de marcha. Então era um prêmio muito bom. Era um prêmio bom. Prêmio muito melhor bom, que né? Uma bicicleta de marcha. E aí, quando deu a largada, e a gente começou a correr, e aí eu vi ali que eu estava perto de ganhar, então apressei o passo. Mas aí, infelizmente, um amigo meu segurou aqui, amigo não, né? Inimigo aí, não acredito. Segurou aqui a camisa e puxou para trás, e aí eu não consegui chegar. Ele também não ganhou, né? Ai. E aí outra pessoa ganhou. Então a gente vê que nessas competições sempre há as pessoas honestas que correm e se esforçam para que elas consigam obter a vitória por elas mesmas, e aquelas outras que são desonestas e acabam ali prejudicando outros que querem ganhar, né? Mas infelizmente, ainda bem que eu não ganhei a bicicleta, que eu poderia ter me machucado e ainda bem que não deu certo, né? Então eu pude ter a experiência de... É um consolo para pensar assim, pude ter a né? experiência de viver isso daqui. Quando a gente tá perto da linha de chegada, a gente não diminui, a gente corre mais para poder a gente ganhar, chegar, descansar, comer uma barra de cereal, que foi o que a gente comeu depois da corrida, uma barra de cereal e fruta. Que legal, eu nunca participei de corrida não era esse o meu forte. É muito bom, é muito bom. Muito bem. E você sabe que quando alguém corre,
Ele busca, você que já correu, você sabe, né? Ele busca tirar todo o embaraço, tudo aquilo que possa impedir ele de alcançar aquele prêmio. E quando vamos olhar para a carreira cristã, Paulo também diz a mesma coisa. Foi isso que ele escreveu a carta aos Hebreus. Ele disse, olha, a gente tem que deixar todo embaraço. O que é esses embaraços na vida cristã? Aqui, se você abrir sua Bíblia em Hebreus 12, mas aqui no livro também traz essa referência. Isso, traz os nomes citados. Diz que a inveja, a malícia, ruins suspeitas, maledicências, cobiças, tudo isso é embaraços para atrapalhar a sua carreira cristã, a sua corrida cristã, para que você não chegue no prêmio. E nós precisamos vencer esses embaraços, seja qual sacrifício for necessário fazer. Senão eles vão nos vencer, né? Exatamente. Vai nos impedir de Lembra de ganhar. Jesus? Se o teu olho te faz pecar, arranca esse danado, joga ele fora. Alguns pensam que é literal, né? Mas calma, não vai arrancar o seu olho, não. Jesus está só querendo dizer isso daí que a professora está falando, né? Tirar os embaraços da vida espiritual. Até o livro fala também que o pecado acariciado, ele acaba também sendo um embaraço na vida do cristão e acaba sendo uma pedra de tropeço. Mas eu tenho que ler isso que você está falando. Porque aqui, ó, no parágrafo que começa na Epístola aos Hebreus, na página 312, lá no final diz assim, ó, cada hábito ou prática que conduz ao pecado e leva a desonra a Cristo precisa ser posto de lado, seja qual for o sacrifício. A bênção do céu não pode acompanhar qualquer homem em violação dos eternos princípios da justiça. Você consegue entender isso? A bênção do céu não acompanha qualquer homem em violação dos eternos princípios da justiça. Agora, isso aqui eu grifei, Lucas, porque isso aqui me impactou demais. Um pecado acariciado. Precisa de muitos? Não, só apenas um. Só uma miséria. Um pecado acariciado é bastante para promover a degradação do caráter e ainda desviar outros. Aquele da influência, né? Que miséria. Aquele da nossa atmosfera e da nossa influência. O quanto a gente precisa lutar contra a gente mesmo. E você sabe que essa luta, ela não é uma luta de um dia, de 2 dias, de um mês, um ano. Uma vida toda. É de uma vida toda, sem tréguas, sem um momento de paz. É uma luta que você tem que lutar todo tempo, toda hora, todo instante, a todo segundo. Você tem que estar lutando. Enquanto nós vivemos neste mundo, será assim. Isso. E aí, professora, lembrando ainda da corrida, a gente via que nessas competições que acontecia lá em Coríntios, as maratonas, a gente via que só apenas um ganhava. Que todos triste. corriam, todos ali Todo se mundo se esforçavam, preparava, se mas só um esforçava. ganhava, igual como teve na corrida, só um ganhou a bicicleta de marcha. Você se esforçou, Se preparou. esforcei, mas não ganhou, mas infelizmente o que ganhou foi muito bom. E aqui tem um texto que chamou muita minha atenção, que disse assim, ó: não importa com quanto entusiasmo e ardor tivessem corrido os competidores, o prêmio seria apenas de uma pessoa só. Só apenas de uma pessoa. Só que na vida cristã, essa realidade ela muda. Glória na vida a Deus. cristã, todos aqueles que correm a carreira cristã irão obter o prêmio da vitória, que é a coroa da vida eterna, né? Tanto que aqui fala assim, ó: tal não é o caso da milícia cristã. Ninguém que se submete às condições ficará desapontado ao fim da carreira. Glória a então Deus. você, meu irmão, que está nessa caminhada, que está nessa carreira, não se desanime, porque quando você chegar lá naquela linha de chegada, Jesus mesmo vai colocar a coroa sobre a tua cabeça. Amém. Ele vai te dar a vitória. Ninguém não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja. O mais fraco dos santos, bem como o mais forte, pode alcançar a coroa de glória imortal. Pode vencer todos os que, pelo poder da divina graça, conduzem a vida em conformidade com a vontade de Cristo. Com a vontade de quem? Com a vontade de Jesus. Ele é o nosso general. Minha gente, vocês acreditam nisso daqui? Neuzi, isso aqui é real. Todos podem vencer. Viu, Bianca? Viu, Rai? Todos podem, nós podemos vencer. E todos podem receber o A coroa. prêmio. Nós não estamos correndo em vão. Como isso encheu meu coração hoje. O quanto nós podemos ter a certeza que o nosso capitão não nos deixará desapontados. Nós não vamos chegar no final da nossa vida, se nós lutarmos pelas coisas do Senhor, nós não vamos chegar no final da nossa vida dizendo assim, ai, foi inútil isso que eu fiz, foi em vão. O que valeu a pena? Pelo contrário, vai valer muito a pena e nós temos que crer nisso. E também cada ato, o livro disse aqui que cada ato acrescenta seu peso na balança que determina a vitória ou fracasso na vida. Cada ato meu vai pesar na balança se eu vou ter a vitória ou se eu vou ter o fracasso. Cada ato de cada um de nós, assim como era dos corredores.
Se eles não se esforçassem, eles teriam fracasso. Mas se eles se esforçassem, eles poderiam ter a vitória. Mas o nosso é a certeza da vitória. Se nós se esforçar, nós vamos ter a vitória. Não se, mas vamos ter a vitória. Glória Já a Deus. temos a vitória em Jesus. Nós só vamos ver essa vitória sendo concretizada quando chegarmos lá no céu. E tem uma frase que casa exatamente com o que você está dizendo, e eu acredito que é no final desse parágrafo mesmo que você está lendo, e diz assim que a recompensa dada aos que triunfam será proporcional que a energia e fervor com que lutaram. Se luta pouco, recebe pouco. Se luta muito, recebe muito. Então, se você quer receber muito, lute muito. Se esforce muito. Porque as palavras de Paulo foi subjugo o meu corpo. O que significa isso? Literalmente significam repelir por severa disciplina os desejos, os impulsos e as paixões. Era literal, então, essa palavra que ele falou. Sim. Subjugo o meu corpo e eu reduzo a escravidão, né? Então, ele reprimia ali da sua vida tudo aquilo que era repugnante à presença de Deus. Ele tirava ali da vida dele. Com certeza devia ser através de muito jejum, muita oração, Muita luta. muita consagração que ele lutava, né? E isso pode acontecer comigo e com você, porque nós também temos as nossas fraquezas, temos as nossas paixões, nossas tendências pecaminosas, mas não quer dizer que a gente deve permanecer oprimido por essas falhas nossas, né? Nós podemos sim repeli-las na nossa vida pelo poder e a graça de Cristo e sermos como o nosso irmão Paulo, que foi um grande homem de poder e de oração, com certeza, viu? Aquele homem fazia coisas tremendas, para a glória de Deus. E nós também podemos. Nós Aqui, podemos na também. continuação da carta a Coríntios, no capítulo 10, agora Paulo vai trazer o exemplo de alguém povo que hebreu. correu e morreu no meio do caminho. No deserto, inclusive, né? No deserto, que Os tombaram. E aí ele fala, minha gente, presta atenção, a gente tem exemplo lá para trás, ó. Ele disse, ó, nós temos um farol de advertência de pessoas que erraram e que pararam no meio da jornada. Vocês querem ser assim? Não, então ele apela ao coração. Ele, aqui a partir do capítulo 10, o verso 4, 5, 6, 7, 8, até o verso 11, ele diz assim, olha, eles foram idólatras, eles murmuraram, eles cobiçaram. Ele começou a citar tudo que fez o povo de Israel perder a batalha, Os perder a empecilhos, corrida. né? Os embaraços. Os embaraços. Ele fala, olha, fuja disso. Se você está em pé, cuidado que você não caia. Esteja em vigilância, esteja em oração. E aí ele começou a apresentar diversos outros assuntos até chegar ao caminho mais excelente. Capítulo 13. Porque olha, Lucas, se você fizer de tudo, se esforçar, lutar, dar sua vida, se gastar, mas você perder essa essência, você lutou em vão. Porque presta atenção, aqui no capítulo 12, no verso 31, ele fala assim, agora eu vou mostrar para vocês o caminho mais excelente. Quer ver o que é verdadeiramente ser um cristão, a essência do que é ser um cristão? Aí ele lança a carta, o capítulo 13 de 1 Coríntios. Com essa palavra que a senhora falou agora, que não adianta apenas a gente se esforçar, dar o nosso máximo, se não tiver o principal dom, que é o que Paulo vai falar aí no capítulo 13, né? O principal dom. E aí eu gostaria de ler esse texto, que vai dar uma combinação perfeita com esse texto. Eu acho que é o mesmo que eu também quero ler. Diga aí. Uma mera profissão de fé em Cristo, um presumido conhecimento da verdade, não torna um homem cristão. Uma religião que busca apenas o deleite dos olhos, dos ouvidos, do paladar, ou que aceita com descendência própria, não é a religião de Cristo se não tiver o amor de Deus no seu coração. Exato. Não adianta só apenas conhecer de Jesus ou falar de Jesus. Tem que ter isso daí que Paulo falou, o dom supremo, o amor para com o Senhor e para com os nossos semelhantes. E na página 318, para completar isso que você está falando, diz assim, ó, não importa o quanto possa prometer, aquele cujo coração não está cheio de amor a Deus e aos semelhantes não é verdadeiro discípulo de Cristo. E embora possua grande fé e tenha poder até para operar milagres, sem amor, sua fé será de nenhum valor. Poderá ostentar grande liberalidade, mas se por qualquer outro motivo que não o genuíno amor entregar todos os seus bens para sustento dos pobres, o ato não o recomendará ao favor de Deus. Em seu zelo, isso aqui eu achei extraordinário, em seu zelo poderá mesmo sofrer a morte de mártir, mas não sendo impulsionado por amor, será considerado por Deus como iludido entusiasta ou ambicioso hipócrita. Você tem noção do quanto se perde
a essência do cristianismo sem o amor. É assim que Deus avalia. É a base, o amor é a base. Pode dar todo o dinheiro, pode dar a própria vida. Sem o amor, para Deus, isso não foi nada. Até mesmo ser um mártir, se não for por amor a Cristo, morreu iludido. Morreu iludido ali, morreu por uma intenção errada. Porque nosso Deus, ele vê as intenções do ser humano. Exatamente. E ele, sabendo da intenção que você tem no seu coração, ele vai julgar de acordo com essa intenção que você tem. Se você morreu por amor a Cristo, tudo bem. Glória ao nome de Deus. Mas e se você morreu para chamar a atenção? Se você morreu para querer para si a glória? Morreu iludido. Morreu sem a base principal do cristianismo, que é o amor para com Deus. E você sabe que o caráter mais forte e mais nobre é construído sobre o fundamento da paciência, do amor, da submissão para a vontade de Deus. E é isso que vem trazendo aqui em 1 Coríntios capítulo 3, que o amor é paciente, é benigno, é misericordioso, não é injusto, não gosta da injustiça, gosta da verdade. Essas são as características de alguém que verdadeiramente tem o amor, porque a gente tem uma ideia do amor errada. Isso. A gente acha que o amor é aquela pessoa que fica, ai, bichinho, coitadinho, meu Deus, que dó, que judiação, porque fazem isso com o Lucas, coitadinho. Mas não é essas características que trazem aqui sobre o amor. Inclusive, aí está dizendo que o amor é o próprio, está dando características de alguém. E esse alguém é Cristo, é o próprio amor. Exatamente, Lucas. E para nós finalizarmos esse nosso momento de estudo, que foi muito bom, eu gosto muito disso aqui, de falar disso aqui me anima. Paulo termina a carta dele falando de algo glorioso. É glorioso porque é o que nós vamos viver daqui a alguns dias, Lucas. Amém. Eu escrevi aqui no meu livro, é só um pouco mais. E nós vamos ver isso acontecer que Paulo escreveu a Coríntios. Diz que há um glorioso final esperando aquele que é fiel. Amém. Há um glorioso final prometido para você aí de casa, você que tem lutado, você que tem orado, que tem buscado a Deus, que tem aberto a Bíblia, que tem lido, se esforçado. Deus está vendo a tua luta. Amém. Deus está acompanhando a tua história. Não tenha dúvida disso. E permaneça firme. Permaneça lutando, porque nós temos uma recompensa certa e uma recompensa que é eterna, Lucas. Amém. Vale a pena qualquer 15, no versos 51 e 52, Paulo fala da grande esperança dele e eu quero finalizar esse estudo com essa esperança. Eu quero motivar o seu coração a pensar nisso durante esse dia, nessa esperança. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Quando Paulo disse isso, ele podia até pensar na cabeça dele que talvez ele não morresse antes da volta de Jesus. Mas Paulo morreu. Só que nós estamos vivendo lá no finalzinho. E pode ser que muitos de nós aqui vejamos a volta de Jesus. Nem passe pela morte. Não passando pela morte. Vemos ele voltando nas nuvens. Glória a Deus. Olha, ele diz aqui, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Glória a Deus, eu quero viver esse momento. Amém. E nós temos que ouvir essa seguinte frase. Nós temos que dizer na realidade: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é lei. Mas o Senhor viu o nosso trabalho e não foi em vão. Nós receberemos essa recompensa se permanecermos fiéis até o fim. Que você permaneça lutando, que você permaneça buscando a Deus, vencendo, porque aí no final nós receberemos a coroa incorruptível e vale a pena demais. Vale a pena vivenciar esse momento que está escrito aqui que vai acontecer. Amém. Então quero convidar você aí de casa, nesse momento, orarmos e pedirmos a Deus a força e a coragem que nós precisamos para enfrentar o dia de hoje. Amém, Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso amado e bendito Pai, louvado seja o nome do Senhor hoje e para sempre. Amém. Muito obrigado, Senhor, por esse estudo que foi uma bênção para as nossas vidas, uma repreensão também para nós, onde nós podemos avaliar a nossa vida e se perguntar a nós mesmos: será que estamos nos esforçando? Será que estamos realmente correndo
em busca daquele prêmio eterno que o Senhor tem preparado para nós, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque Tu deixaste a vida do apóstolo Paulo como um exemplo a ser seguido, Senhor. Um homem que era imperfeito e falho como todos nós, mas que pela Tua graça se tornou um tremendo servo do Senhor. E que através dele, meu Pai, o Senhor pôde fazer grandes coisas no passado. E da mesma forma que o Senhor o usou no passado, o Senhor também quer nos usar hoje, pois nós também queremos nos colocar como servos do Senhor. Amém. Também queremos nos colocar como instrumentos Teu, ó Deus, e pedir que o Teu Santo Espírito repouse também sobre as nossas vidas, como repousou sobre a vida do apóstolo, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a permanecermos nessa caminhada, mesmo diante dos obstáculos, dos desafios, mas não nos deixe, Senhor, perder o foco, que é a nossa vida eterna, que é a nossa bendita salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a total certeza, Senhor, de que os nossos dias nessa terra estão se findando e está mais perto do que nós podemos imaginar. Nos prepara, Senhor, para as coisas que virão, mas nos prepara acima de tudo, Senhor, para estarmos aptos, prontos a se encontrar com o Senhor quando vier nas nuvens dos céus e nos levar para morar com o Senhor na glória. Pedimos que o Senhor permaneça conosco nesse dia. Abençoe, ó Deus, essa pessoa que está em casa neste momento, esta mulher, este senhor, este homem, essa dona de casa, esse pai de família, esse jovem que está nos assistindo, Senhor. Coloca também no coração dessa pessoa o desejo de permanecer fiel ao Senhor até o fim. E naquele dia, Senhor, naquele momento, nós receberemos das mãos do Senhor, do próprio Senhor Jesus Cristo, a coroa da vida eterna, porque Ele mesmo fará questão de colocar sobre a cabeça de cada um dos salvos, Senhor, dos redimidos que foram lavados pelo Seu sangue. Pedimos a Tua bênção, ó Deus, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Então, força e coragem, que Deus te abençoe. E até amanhã. Até amanhã.